Jesus é mais que o sol, tudo que eu tenho em mim é a razão de viver, a luz do meu caminhar. Jesus é mais que o sol, tudo que eu tenho em mim é a razão de viver, a luz do meu caminhar. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que encontrei nunca vai se acabar. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que encontrei nunca vai se acabar. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que encontrei nunca vai se acabar. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que encontrei nunca vai se acabar. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que encontrei nunca vai se acabar. Amém, graças a Deus, né? Estamos aqui ao vivo para a nossa escola bíblica dominical, a classe Rosa de Saron. Aí, amiguinhos, se liga aí em nós, né, nesse momento, que nós estamos aqui para a nossa aula, nossa primeira aula da nossa lição bíblica, Juniores de Cristo. Estou muito feliz em estar aqui. Como eu já cantei, né? Eu cumprimento todos os nossos amiguinhos com a paz do Senhor. Amém! Estamos muito felizes em estar retornando para a nossa aula. Sabe por quê? A igreja somos nós. Então, olha aqui. Eu sempre canto com vocês essa musiquinha aqui, ó. Né? Olha. Vocês estão lembrados? Vamos cantar junto? Meu corpo é a casa de Deus, em mim ele veio morar. Tudo que eu penso, tudo que eu faço, devo a ele agradar. Meu corpo é a casa de Deus, em mim ele veio morar. Tudo que eu penso, tudo que eu faço, devo a ele agradar. Vocês viram, crianças? Sempre eu falo para vocês, né? Que o nosso corpo é a casa de Deus. E em nós que ele veio morar. Então, olha só. Nós não estamos podendo se encontrar no nosso templo, mas nós estamos aqui, ó, adorando ao Senhor e não podemos parar. Nós não podemos parar, não é verdade? Por quê? Porque nós servimos um Deus muito grande, como eu cantei agora há pouco, né? Que Deus é maior que o sol, né? Tudo que eu tenho em mim, que nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Cristo. Por isso estamos aqui, né? Olha,
Se o adversário pensou que atrapalhou nós, para nós não ter a nossa aula, ele perdeu. Olha, ele perdeu, porque o nosso Deus é grande e tudo está no comando dele. E nós sabemos e aprendemos, né? Que nada pode nos separar do amor de Cristo. Outra musiquinha que também nós aprendemos, olha, é essa. Aprendi um bom segredo. Olha, vamos cantar? Aprendi um bom segredo pra quando às vezes sinto medo. Lá na Bíblia está gravado o que Jesus me diz. Ele diz que está comigo, mesmo no meio do perigo. Quando às vezes sinto medo, lembro que a Bíblia diz. Olha, Jesus diz assim, né? A Bíblia nos diz assim, que não precisa ter medo de nada. Porque na hora do perigo, quem é que está conosco? Jesus. Quem está conosco na hora do perigo? Jesus. Jesus, ele está sempre conosco. E nós sabemos que estamos vivendo em momentos de perigo, né? Com esse vírus que está aí lastrando a humanidade. Mas nós também sabemos que nós estamos bem guardados no Senhor. Por quê? Porque nós aprendemos, que aqui na Bíblia está gravado o que Jesus nos diz. O que é que ele nos diz, amiguinhos? Que ele está sempre comigo, mesmo na hora do perigo. perigo. Então nós não podemos temer, porque o nosso Deus está conosco. Não precisa você ficar com medo, né? Quando você escuta por aí, que esse vírus está lastrando a humanidade, muitos estão morrendo. Ao viver para nós é ganho, né? Com Cristo. Por quê? Não podemos ter medo de morrer, né? Porque Jesus, ele tem um lar preparado para nós. Como nós vamos estudar hoje, né? Então agora nós vamos fazer uma oração, tá bom? Todos orando ao nosso Deus. Senhor Jesus, te agradecemos por este momento tão especial, que estamos aqui, Senhor, ministrando essa aula da escola dominical para as nossas crianças. Venha abençoar, Senhor, cada lar, cada criança. Entra com providência, Senhor, nas nossas causas. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão aflitos, com medo. Tira o medo, Senhor. Mostra para todos os teus servos, Senhor, que está sempre conosco. Ajuda eles a entender, Senhor, que o Senhor é grande e que o seu amor por nós é muito maior, né? Do que nós imaginamos, maior que os perigos, maior que tudo que sobrevier sobre nós. E continua conosco nessa aula. Senhor, venha nos abençoar e venha falar conosco. Te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa lição aqui, nós vamos estudar nesse trimestre sobre a casa de Deus. Olha, a casa de Deus, cada domingo nós vamos estudar o que ela é para nós, né? A casa de Deus é um lugar muito importante. É a casa que Deus preparou para nós. E que Ele está ali, e que ali é lugar de harmonia, paz, gozo, né? É bom estar na casa de Deus. Lembra daquela musiquinha que eu canto com vocês? É bom estar na casa de Deus. É bom estar na casa de Deus. Tiago já chegou, Gustavo também. Vieram adorar ao Deus que nos quer bem. É bom estar na casa de Deus. É bom estar na casa de Deus. Silvana já chegou, Jennifer também. Vieram adorar ao Deus que nos quer bem. É bom estar na casa de Deus. É bom estar
chegou. Isaac também vieram adorar ao Deus que nos quer bem. É bom estar na casa de Deus. É bom estar na casa de Deus. Amém. Olha, eu poderia falar muitos nomes, né? Mas no momento, né, nós temos que entrar na nossa aula de hoje. A nossa lição de hoje, vocês lembram que eu falei? Que nós vamos estudar esse trimestre sobre a casa de Deus. Hoje, nós vamos estudar sobre um lugar, que a casa de Deus é um lugar de comunhão. Olha que coisa linda, né? O que é comunhão? Harmonia, amor, né? Comunhão é quando nós se damos bem com todos os nossos amiguinhos, né? Na casa, olha, onde tem comunhão, não existe contenda, né? Não existe tristeza. Olha, a bênção do Senhor é derramada. Então eu vou ler para vocês o nosso memorizando de hoje. O nosso memorizando diz assim: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Salmo 133, versículo 1. Tem uma Bíblia, né, uma tradução que diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Graças a Deus, que versículo maravilhoso, né? Olha, diz assim que como é bom e agradável que o povo de Deus viva em união, como se todos fossem irmãos. Nós somos irmãos, né? Olha só, então o que Deus quer de nós? Que nós vivemos em comunhão, né? Um com o outro. Como que é em comunhão? Vivendo em união, amando os nossos irmãos, né? Amando nossos irmãos como a nós mesmos, né? Então, olha só, a nossa lição de hoje está no livro de Atos 2, e eu vou ler para vocês do 42 ao 47. Pegue suas Bíblias para nós fazer a leitura. Atos 2, do versículo 42 ao 47, né? Que diz assim: como viviam os convertidos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Olha, nós estamos falando aqui, né, sobre a casa de Deus, que é um lugar de comunhão, um lugar de adoração, né? Então, olha só, nós lemos aqui, né, que todos eles, aquela igreja, né, primitiva, sobre o início da igreja que nós estamos falando, a igreja primitiva, olha só, ela viviam assim, em comunhão um com os outros, repartindo cada dia o seu pão, né? Então vamos iniciar o nosso texto, né, aqui, que diz assim, olha, aqui, ó. Diz assim o nosso texto, olha, que
Jesus, olha, eu vou ler aqui, ó. João 3,16 diz assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Olha, que Deus seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é bem conhecido, né? Mas eu preciso dele, porque ele é o nosso versículo que nunca nós podemos esquecer. Esse versículo que diz assim, João 3,16, porque Deus amou. O amor de Deus foi tão grande para conosco. Foi assim que começou a nossa igreja primitiva. Olha só, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje nós vamos aprender tudo sobre esse versículo, né? Que diz, nós já sabemos alguma coisa, né? Mas a palavra de Deus, ela é nova a cada manhã. Por que que esse versículo, nós temos que ter ele como um cabeçalho? Todos os dias nós temos que estar lembrando dele. Porque Deus, ele nos amou de uma maneira tão maravilhosa que mandou o seu Filho para morrer por nós naquela cruz, né? E olha, mas ele não ficou morto. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou dos mortos. Olha, Jesus ressuscitou e ficou aqui na terra por 40 dias. Ele ficou aparecendo, né, para todos aqueles que ele amava. Quando a Maria Madalena, né, foi lá no sepulcro visitar bem de manhãzinha, olha, levou flor, levou perfume para lavar os pés de Jesus, para perfumar. No domingo, bem cedinho, quando chegou ali no túmulo, Jesus não estava mais lá. Um ser apareceu e falou, quem procuras, né? E ela assustada quando viu o túmulo vazio, mas Jesus apareceu para ela e ela percebeu que Jesus estava vivo. Como ele já tinha falado, né? Que havia de ressuscitar. Jesus disse que havia de ressuscitar, ele não ia ficar morto. Mas ele ia um dia ressuscitar para subir para o Pai, para nos preparar lugar. E assim, Jesus ainda ficou 40 dias aparecendo para os discípulos, no caminho de Emaús. Jesus apareceu também para aqueles dois viajantes. E o coração deles ardeu, mas eles não reconheceram. Quando chegou bem à tardinha, que eles chegaram na casa deles, né? Eles convidaram Jesus, mas eles não sabiam que era Jesus. Eles convidaram aquele estranho para entrar. E ele aceitou. E ali eles sentaram na mesa, mas no partir do pão, eles viram a marca dos cravos nas mãos de Jesus. Aí eles perceberam que era Jesus, e Jesus desapareceu, né? Na mesma maneira foi, olha, com Tomé. Quando começaram a falar, nós vimos Jesus, Jesus apareceu aqui. Será que Jesus está aqui, em nosso meio? Sim ou não? Sim. Sim, crianças, ó. Jesus está conosco. Jesus está aí, ó, com vocês que estão à distância vendo esse vídeo. Jesus está no meio de nós. Por quê? Nós estamos falando sobre ele. E diz a palavra de Deus, olha, a palavra de Deus diz assim, ó, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. E olha só, Jesus apareceu e Tomé não acreditou. Um dos discípulos não acreditou em Jesus. Mas um dia ele falou, só acredito se eu deixar eu tocar na sua mão. E um dia, quando eles estavam todos reunidos, Jesus apareceu e mostrou as mãos e falou, toca agora. Né? Ele queria crer só se ele tocasse, né? Olha só, e assim, dessa maneira, muitas vezes Jesus apareceu antes de subir ao céu.
E um dia, quando Jesus, eles estavam todos sentados à mesa, Jesus apareceu mais uma vez, pela última vez, né? E depois, quando todos perceberam que estava tão gostoso ali onde eles estavam, né? E parece que tinha algo diferente. Olha, Jesus convidou eles, né, para sair para o quintal. E depois, sabe o que aconteceu? Jesus foi subindo, subindo e falando com eles. Não se turbe o vosso coração, porque eles estavam tristes, desanimados, preocupados, né? Porque Jesus havia morrido. Como que vai ser agora sem Jesus, né? Nós não podemos viver sem Jesus. Nós amávamos tanto Ele, né? E Jesus apareceu e foi subindo, subindo e falando assim para eles: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, né? E foi subindo, subindo, e os discípulos olhando. Jesus estava sendo levado ao céu, né? Jesus, naquele instante, eles continuaram olhando. Jesus disse: não precisa vocês ficar tristes, não, meus amigos. Olha, meus discípulos, eu vou para o céu, mas eu vou voltar. Um dia eu vou buscar vocês, orar comigo eternamente. Olha, essa promessa não foi só para aqueles discípulos que estavam ali, os discípulos de Jesus, mas foi para nós também, que hoje somos também os seus discípulos, né? E Jesus, subindo para o céu, as nuvens ocultaram Jesus. E Jesus prometeu assim: olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo, que vai ficar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha, e passado 10 dias, ficai em Jerusalém. Olha, ficai lá até que do alto sejais revestido do poder. E naquele momento as nuvens ocultaram Jesus. E eles continuaram olhando para o céu, e os anjos, 2 anjos vieram e falaram: varões galileus, esse Jesus que vocês viram subir, um dia ele vai voltar. Da mesma maneira que vocês viram essa nuvem ocultar, um dia essa nuvem se abrirá. E ali eles ficaram esperando, né? Ah, vamos ficar esperando como ele prometeu. Ele vai voltar. E ficaram 10 dias. Quando Paulo fez 10 dias que estava esperando, Jesus mandou, quando eles estavam todos reunidos orando, Jesus mandou uma chama de fogo, né, sobre a cabeça de cada um. E 120 homens, né, mais ou menos, que estavam reunidos no cenáculo, olha, foram todos revestidos de poder, batizados com o Espírito Santo. E ali no meio deles estava também os discípulos de Jesus, aqueles que ele falou: ó, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Olha, para quem se lembra quais são os discípulos de Jesus? Eu já falei para vocês, né? Nós vamos relembrar agora, né? Com essa musiquinha aqui, ó. Eu gosto de dar aula para as crianças, sempre com uma musiquinha, porque, olha, grava melhor, não é verdade? Essa musiquinha fala assim, ó: foram 12 apóstolos, por Jesus chamado, Tiago, Simão, Pedro e Bartolomeu, Judas, João, Felipe, Tomé, André, Tiago, filho de Feu, Tomé, André, Tadeu. Ele a nós chamou, todos nós aqui, convidou a todos, mesmo a minha ti, sua voz de amor vamos escutar, e no seu serviço vamos trabalhar. Olha, os 12 discípulos de Jesus, tirando agora Judas e colocando Matias. Por quê? Porque Judas traiu Jesus. Ele não era mais discípulo, mas entrou em seu lugar Matias como seu discípulo, né? Então, olha só. E esses discípulos de Jesus foi aqueles que receberam a ordem, né? Para continuar
trabalhando na obra. E o que eu pergunto para vocês, será que eles obedeceram? Eles obedeceram a ordem de Deus? Obedeceram a ordem do mestre? Sim ou não? Obedeceram. E olha, mas o discípulo que eu vou falar, eles obedeceram, continuaram. Jesus disse assim, ó, anunciar lá na Galileia, Samaria e por toda parte da terra que eu vivo. Eles tinham agora uma tarefa de dizer que Jesus estava vivo, ressuscitou, subiu para o céu, enviou o Consolador. Eles ficaram revestidos de poder, cheios de Deus, para levar a palavra de toda a humanidade. E eles começaram a pregar o Evangelho de Jesus Cristo, né? Mas hoje eu vou falar para vocês de um dos discípulos que se chamou Pedro. E Pedro, vocês lembram que eu falei para vocês que hoje nós vamos falar sobre um lugar de comunhão. A igreja é um lugar de comunhão. Assim, quando Deus mandou, né? Quando o Espírito Santo desceu, encheu aqueles homens de poder, ficaram todos cheios do Espírito Santo. Eles receberam, assim, uma força, um poder tão grande que eles não queriam parar de falar de Jesus. Eles queriam falar de Jesus para toda a humanidade. E eles saíram levando a palavra de Deus e convidando pessoas para orar com eles. É isso que Deus está querendo de nós novamente, né? Olha, a nossa igreja primitiva, essa foi assim que iniciou a igreja de Jesus. E Pedro reuniu muita gente para falar. E ali tinha quase 3.000 homens. E eles ouviam com muita atenção, e o Espírito Santo invadiu aquele lugar. Invadiu de uma maneira tão extraordinária, tão sobrenatural, que encheu o coração deles de alegria, né? E eles começaram todos a falar em línguas estranhas, em língua que muitos que estavam ali reunidos, que não sabiam Espírito Santo, entendiam o que eles estavam falando. Por quê? Estava falando a língua daquelas nações ali, né? Daquele povo que pertenciam àqueles países. Então eles ficaram admirados. Como que pode, né? Eles falarem essa língua estranha. Por quê? Porque eles foram receber o poder, receber a autoridade, receberam o Espírito Santo de Deus e começaram a falar em novas línguas para todos ali, e a alegria foi tão grande que balançou aquele lugar, e quase 3.000 homens aceitaram a Jesus como seu Salvador, e a igreja só foi enchendo, crescendo, todos os dias eles estavam reunidos, falando do amor de Jesus, né? Falando, olha, que Jesus morreu, né? Que Deus amou tanto esse mundo que mandou Jesus para morrer por nós. E assim iniciou essa igreja, né? Que é o lugar de comunhão. E como eu li para vocês aqui, né? Que eles viviam com muita alegria, né? Eles viviam eles não tinham, assim, vaidade, orgulho. Eles estavam tão cheios da graça de Deus que eles só queriam falar de Jesus. Em uma só pregação, quase 3.000 pessoas juntaram, né, para ouvir, como eu já falei. Você deve ter pensado nisso, né? 3.000 pessoas é muita gente. Às vezes tem pessoas que nem acreditam, né? Será que é verdade? Né? Que duvida do amor de Deus, das coisas de Deus. Mas Deus, Ele não quer que nós... Ele quer, crianças, que nós esteja cada dia confiando na palavra dEle. Porque tudo que está escrito aqui, na palavra de Deus, está sendo cumprido, né? Então, olha só. Então, foi uma realidade mesmo, né? Mas esse número não abaixou, não. Será que diminuiu? Não, só foi aumentando. Aquela igreja, que a princípio tinha poucas pessoas, foi crescendo cada vez mais. E hoje também é assim, né? Nós começamos um trabalho, quando nós vemos, só vai aumentando. Porque a obra de Deus, ninguém pode parar.
ela vai continuar e nenhuma obra do mal vai poder nos parar. Por quê? Porque nós somos comprados por um Deus muito grande e que cuida de nós, e que é muito bom para nós, cuida de nós a todo momento. Então nós não podemos, não tem para onde nós fugir, né? Porque só o Senhor, no Senhor Jesus é que encontramos palavras de vida eterna. E todos quantos se convertiam eram orientados, sabe por quem? Pelos discípulos de Jesus. Porque Jesus, ele viveu aqui, ensinando os discípulos. E o que eles aprenderam, eles queriam transmitir para outras pessoas. Igual nós, né? Nós estamos aprendendo a palavra de Deus e nós temos que transmitir essa palavra para todos. Olha, nós devemos de falar de Jesus para todos os nossos amiguinhos. Por quê? Olha, porque assim, quando eu sei que uma coisa é boa para mim, eu tenho que dividir com os outros, não é verdade? Olha, eu tenho uma história aqui, uma historinha de um menino. Esse menino se chamava Bruno. O Bruno, ele passou assim numa sorveteria e bem na janela estava escrito assim, um sorvete grátis para quem entrar na sorveteria hoje. O menino ficou pensando, será que eu devo guardar só para mim essa notícia? Devo contar para os meus amigos? Ficou pensando assim. O que você acha que ele decidiu? Será que ele contou para os amigos? Ou ele guardou só para ele? Você sabe que Deus oferece um presente bem mais valioso que um sorvete, né? Olha só, o presente gracioso de Deus é a vida eterna por intermédio do seu Filho Jesus. Se você recebeu o presente de Deus, vai contar aos outros essa notícia. Você não pode ficar calado. Você tem que fazer igual os discípulos de Jesus. Estavam aprendendo que podiam fazer justamente isso, né? Levar a palavra, tudo que eles aprenderam com Jesus, eles transmitiram para outros. E o poder de Deus foi grande no meio dos discípulos, porque eles obedeceram às ordens do Senhor. Eles aprendiam cada dia a verdade, né? E da importância de comunhão. Eles aprenderam que era muito importante os irmãos viverem unidos e em comunhão. Isso fortalecia a união dos irmãos e fazia com que eles tivessem tudo em comum. A comunhão que conquistaram os tornara como se fosse uma única família. Eles se sentiram que ali onde eles estavam, ali era a família dele, né? Por isso que está escrito na palavra de Deus, o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? A amizade, o companheirismo fortaleciam na igreja primitiva. Todos compartilhavam o que tinham para comer. Eles saíam distribuindo para aqueles irmãos que eles sabiam que estavam necessitados. Que coisa linda, né? Nós vemos que nos nossos dias está acontecendo isso. Deus, ele está querendo retornar à igreja primitiva. Muitos dias eu já ouvi Jesus requerendo de nós isto. Eu quero que a igreja vai voltar como era no tempo da igreja primitiva. Olha, e eu já vi por esses dias tanta gente distribuindo alimento, né? Que vocês também viram. Olha o cumprimento da palavra de Deus. As profecias estão se cumprindo. Por isso que eu falo para vocês, não precisa ter medo de nada que está acontecendo. Porque tudo que está acontecendo na terra está escrito aqui na palavra de Deus, no livro que Deus deixou para nós como guia, como bússola, como ensina, como um mapa para nós chegar até o céu. E estamos vendo, né, uns se compadecendo do outro, né, assim que Deus trabalha no nosso meio, fazendo a pessoa sentir a necessidade do outro, né, olha, assim isso é o agir de Deus na terra, em nosso favor, para que nós voltemos a ser como a igreja
primitiva, né? A amizade, o companheirismo, né? Se fortaleciam bem, todos compartilhavam o que tinha para comer, oravam juntos. Quantas gente estão orando junto? Quantos estão se ajuntando, né? Com o nosso presidente, com os nossos irmãos, cada irmão se reúne, né, para orar, para clamar, os lares, né, nos lares Deus tem exigido muito que os lares, o nosso lar, né, crianças, ó, o nosso lar também é um lugar de comunhão, precisa ser um lugar de comunhão, um lugar de oração, um lugar onde nós temos que sentir a presença de Deus ali, né, no nosso culto doméstico, quando nós estamos todos reunidos nos nossos louvores a Deus. Quase todos os lares estão fazendo isso. E é isso que Deus quer de nós. Que nós façamos a vontade dEle. Como a igreja primitiva, né? Todos se uniam para ajudar o outro, né? Eles se reuniam todos os dias no templo para aprender. Com muita alegria davam louvores a Deus. Cada dia o Senhor acrescentava as pessoas. A Bíblia diz que os crentes dessa igreja primitiva tinham muito temor, temiam, né, a Deus. Olha, Deus usava os apóstolos para realizar muitos sinais e maravilhas, como é nos dias de hoje também. A palavra de Deus, essa palavra, ela subsiste, né? Ela não falha. Cada dia ela é nova. Cada manhã ela é nova, como eu falei para vocês. Nós já tivemos várias vezes essas aulas aqui, né? Mas a palavra de Deus ela é nova cada manhã. Então, olha aqui. Biblicamente, essa é a primeira igreja que existiu. Uma igreja que tinha a comunhão plantada no coração, né? De cada um pelo Espírito Santo. Olha só, comunhão que tem como base o amor de Jesus que se entregou na cruz, abrindo mão da sua vida para nos beneficiar com a salvação adquirida pelo seu sangue. Olha, através do seu sangue, vocês estão vendo aqui esse coraçãozinho aqui, ó, vermelho, representa o sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz. Para quê? Para perdoar os nossos pecados, né? Olha, esse mesmo amor que pensa no bem do outro deve ser a nossa inspiração, né? E sobre esse amor que aprendemos na igreja, que devemos amar os nossos irmãos. Como diz esse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, Deus amou tanto esse mundo. Olha, para quê? Para que mandou Jesus, o seu único filho, para morrer pelos nossos pecados. E todo aquele que nele crê, possa ter a vida eterna. Olha, Jesus é maravilhoso, né? E cuida de nós. Deus, Ele está sempre conosco para nos ajudar e para nos cuidar a cada momento. Então, olha só, crianças, o que nós aprendemos hoje? Olha, que Jesus, olha, Ele subiu para o céu. Olha, Ele não ficou morto, mas Ele subiu para o céu, para nos preparar lugar. E um dia Ele voltará. E quando Ele voltar, Ele quer encontrar uma igreja em comunhão. Quer encontrar os irmãos amando. Ele não vai querer encontrar irmãos desunidos, um de mal com o outro. Vocês estão vendo? Deus tem falado grandemente esses últimos dias. O agir dele está grande na terra. Ele está exigindo cada dia de nós que Ele quer buscar um povo, mas um povo preparado para poder entrar na cidade que Ele foi preparar para nós, pelas portas. Aqui, ó, diz esse coraçãozinho vermelho aqui, que eu falei para vocês, que representa o sangue de Jesus. Tem um avental, né, que eu coloquei, ó, coraçãozinho pretinho, escurinho, né? Escurinho porque o pecado deixa no coração do homem escuro. O que é pecado? Tudo que desagrada a Deus. E Deus não quer o nosso coração assim, ó, escurinho, cheio de pecado. Por isso que Ele morreu na cruz,
e derramou o seu sangue. Olha essa cor vermelha, né? Que representa o sangue de Jesus, que pode deixar o nosso coração assim, ó, bem branquinho, mais branco de que a neve. Assim que Jesus quer o nosso coração, mais alvo de que a neve. Como é que nós podemos deixar o nosso coraçãozinho assim? Olha, tá vendo esse coraçãozinho verde? Representa as graminhas, né? A grama, as árvores, né, que é plantada e cresce. Aquela plantinha cresce, cada dia, daquela árvore bonita, e tem flores, e tem fruto. Nós também temos que crescer. Como que vamos crescer? Indo à igreja, orando, lendo a palavra de Deus e falando de Jesus para todos os nossos amiguinhos. Olha, isso é o mandamento do Senhor, para que um dia nós possamos ir morar lá no céu, onde as ruas, vocês estão vendo esse coraçãozinho aqui, que é todo dourado, representa para nós que lá no céu, a cidade que Jesus foi preparar, ela é toda de ouro. Lá, as ruas são de ouro e cristal. E lá é um lugar onde nós podemos viver, nós vamos viver muito feliz para sempre com Jesus. Olha, porque Ele amou tanto nós, tanto o mundo. Olha que deu o seu Filho unigênito para que um dia nós possamos entrar nessa cidade pelas portas. Está pertinho de Jesus voltar para buscar o seu povo, para ir morar com Ele para sempre, nessa cidade maravilhosa. E nós temos que estar preparados, com o nosso coração bem limpinho, né? Então, como que é que nós fazemos? Se o meu coraçãozinho estiver assim, escurinho, olha, se estiver de mal com o irmãozinho aí, ó, com o amiguinho, olha, se for desobediente para a mamãe, o que é pecado? É tudo que desagrada a Deus, né? Olha, a Bíblia manda amar aos nossos irmãos, e também fala assim, ó, honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Olha, mandamento do Senhor, que nós devemos amar ao nosso papai, a nossa mamãe. E a Bíblia diz assim, a Bíblia nos ensina que nós devemos de ser obediente. No céu só vai entrar obediente. Lá no céu não entra pecado, né? Só entra aqueles que obedecem ao Senhor Jesus. Por isso que o Senhor está trabalhando ao nosso favor. Esses últimos dias, vocês estão vendo quantas coisas têm acontecido. Muitos ficam com medo. Ó, não precisa ficar com medo. Basta obedecer e fazer como Deus quer, como Deus tem pedido, para que nós possamos estar preparados para a hora que Ele voltar, que Ele vai voltar e não está longe. Logo Ele estará buscando a sua igreja querida. Né? Nós estamos livres de todas as perseguições, de toda agonia, de todo mal, de todo perigo. Vamos estar bem guardados pelo Senhor. Igual muitos já foram guardados, né? E o Senhor vai também, nesse dia que arrebatar a igreja, vai nos levar para a cidade celestial, ó, que Ele preparou. Ele foi preparar essa mansão para nós. Está guardando. Cada um de nós que aceitamos Jesus, olha, e resolvemos obedecer a Ele, o seu nome está gravado ali, no livro da vida. Se você ainda não aceitou Jesus, aceita hoje, tá? Quando ouviu essa palavra, ajoelha aí e fala: Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Eu não quero ficar nesse mundo. Eu quero ir morar nessa cidade. Me ensina como eu devo fazer. Olha, você começa a orar, conversar com o Papai do Céu, ler a Bíblia. Olha, quando a igreja abrir as portas novamente, que está pertinho, vá para a igreja, vai para a escola dominical, vai para o culto, não falte. Vamos mudar o nosso agir, né? Deus quer de nós que nós melhoremos na presença dEle. Ele não está contente do jeito que nós estamos agindo muitas vezes. Ele quer que nós sejamos mais fiel a Ele, tá bom? Por quê? Porque está pertinho dele voltar e buscar a igreja dele. Então, essa igreja que é um lugar de comunhão. Olha, como diz aqui a nossa lição,
um lugar de comunhão. Essa foi a lição de hoje, né? Que nós possamos guardar essa palavra. E agora o nosso para memorizar, memorizando, diz assim: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Nós somos irmãos, né? Um do outro devemos viver unido. Então, olha, para terminar, quero cantar uma musiquinha, mais uma musiquinha para nós, tá? Olha, diz assim: oh, como é bom e suave que vivam unidos irmãos. É como óleo precioso sob a barba de Arão, na orla dos seus vestidos. É como orvalho de Hermon, onde repousa as promessas para quem vai a Sião. Ali existe a bênção e perfeita harmonia. Há temor no Senhor, princípio da sabedoria. Não existe contenda na igreja que ora e vigia. No evangelho da paz há prazer e alegria, mas amor e união. Há mais poder na oração, mais amor, muito amor e união, união. Há mais poder na oração. Amém. Graças a Deus que essa palavra possa ficar guardada em nossos corações, né? E eu quero dizer para vocês, né? Vamos obedecer, né? O que estão pedindo para nós. Vamos lavar bem as nossas mãozinhas, né? Com água e sabão. Vamos passar álcool em gel. E vamos beber bastante água. E vamos obedecer, né? Porque nós temos que obedecer às autoridades. Nós estamos com muita saudade, né? De estarmos juntos lá na igreja, todos unidos. Mas nós podemos estar unidos assim também, né? Lá, vocês aí, onde vocês estamos continuando o nosso trabalho e não vamos parar. Não podemos parar, porque o nosso Deus manda que marchemos na terra. Então, ó, vamos orar agora e agradecer a Deus por esta aula, que possa ficar gravada em nosso coração e que o Espírito Santo vai falar melhor em cada coração. Oramos. Querido eterno Deus, te agradecemos, Senhor, por esses momentos que passamos aqui, Senhor, na tua presença. Oh, Senhor, falando do teu amor para nossas crianças, meu Deus. Abençoa todos que estão ouvindo essa palavra, que possamos guardar essa palavra em nosso coração. Continua conosco no nosso lar, nos abençoando, no lar de cada um dos irmãos. Meu Senhor, nos ensina a viver como vivia a igreja primitiva, Senhor. Que esse possa ser plantado também no nosso coração a cada dia e possamos obedecer a tua palavra. Que possamos cada dia amar os nossos irmãos, Jesus, e fazer tudo aquilo que o Senhor quer de nós. Que nós possamos obedecer o seu querer para que possamos ser abençoados. Que o Senhor possa derramar, né, o azeite sobre a nossa cabeça. Pedimos, Senhor, fica com cada um das nossas crianças, dos nossos irmãos, da nossa igreja. Abençoa o nosso país. Ó Jesus, contempla o nosso país, o nosso presidente. Ó Senhor, as autoridades. Entra com providência, Senhor, naquelas reuniões, Senhor. Estenda as suas mãos sobre o nosso país e
Fica conosco, te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Fique em casa. Eu estava esquecendo de uma coisa muito importante. Hashtag fique em casa. Amanhã é o dia do culto com as crianças, né? Olha, crianças, vai ser muito lindo o culto de amanhã, viu? Nós não vamos parar, não. Pensa que nós vamos parar? Mas não é para ir lá para a igreja, não, tá? Vocês vão ficar em casa. Vai ser feito assim como foi feito hoje. Tá bom? Olha, a tia Elisângela, a tia Zanza vai estar lá na igreja. Eu não vou poder estar lá, que eu também tenho que obedecer, né? Que eu estou em risco também, né? Eu tô naquele nível lá da turma de risco. Eu não vou estar lá, mas já está tudo preparado. A nossa preletora, a tia Elisângela, vai vir também contar uma história linda sobre a Bíblia. O melhor alimento. Olha, nós hoje falamos da Bíblia, né? Então, a Bíblia é o melhor alimento. Amanhã, o tema da nosso culto é este. Elisângela Pires. A nossa tia Elisângela Pires, a preletora. E a tia Elisângela Alves, nós chamamos de tia Zanza, ela vai estar lá também com a tia Elisângela, tá? Amanhã eu vou estar na minha casa assistindo vocês, ouvindo, só isso, porque não vou poder. Vocês não é para ir para a igreja, é só as duas tias, o irmão, tem uns irmãos lá que também vão estar lá, né, para fazer a abertura do culto, mas olha, não deixe de estar ligado conosco, sabe por quê? Porque vai ser muito lindo amanhã o culto, a mensagem, a palavra de Deus para nós. Tá bom? Não terminou aqui, vai continuar amanhã, tá bom? Paz do Senhor, um beijo no coração de cada um. Estou com muita saudade, mas logo nós estamos nos revendo. E olha, as lições das crianças, as liçõezinhas de vocês, vai ficar guardada, tá bom? E assim que nós retornar, vocês vão receber a lição, mas não se esqueçam, guarde bem no seu coração essa palavra que nós estamos transmitindo para vocês, para que vocês possam fazer depois a sua atividade quando vocês receberem as lições. Fiquem com Deus e a paz do Senhor. A vitória é nossa, Em nome de Jesus. A vitória é nossa, Em nome de Jesus. A vitória é nossa.